Vamos fazer uma meditação. Vamos ler o capítulo 26 de Levítico. Vamos meditar aqui nessa palavra que vai falar sobre a demonstração contra a idolatria. E o primeiro verso começa assim: Fareis para vós outros ídolos, não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras nas vossas terras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Essas palavras aqui, quem está dizendo é o próprio Deus. No verso 2, ele vem dizendo assim: Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão, fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Então, até aqui no verso 6, Deus tem apresentado para o povo, e isso se estende para nós hoje, que se nós observarmos os mandamentos, os estatutos deixados por Deus há muito tempo, Ele vai fazer toda essa provisão para nós. Até aqui nessa situação, Ele apresenta ali: estabelecerei paz, no verso 6, paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante, e farei cessar animais nocivos. Isso aqui eu achei incrível. Animais que possam nos causar mal, Deus vai nos proteger. No verso 7, ele segue dizendo assim para o povo: Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Mais uma demonstração do favor que Deus estende a nós, se nós mantermos essa fidelidade e lealdade com Ele. O verso 8: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Você pode ir com poucas pessoas em batalha, não qualquer que seja a situação, você vai vencer. Aqui está bem claro. No verso 9, ele vem dizendo: Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar a novo, tirarei fora o velho. E o verso 11: Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões de vosso jugo, e vos fiz andar ereto. Verso 13 está relembrando as pessoas. Quem foi que libertou o povo do Egito? Quem foi que quebrou os timões, ou seja, aquelas correntes que amarravam, que o povo lá no Egito andavam curvado o tempo, não podia ficar de uma postura correta por conta de ser escravo. E Jesus aqui, Deus está colocando para eles: eu libertei vocês, eu tirei vocês daquela situação, agora vocês podem andar de cabeça erguida, mais ou menos isso. No verso 14, ele vem dizendo assim, Deus para o povo: Mas se não me ouvirdes, agora sim, e não cumprirdes todos estes mandamentos, se você rejeitar os meus estatutos, a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos,
e violardes a minha aliança, então, olha o que vai acontecer. Então eu vos farei isto. O verso 16, tá? Sobre vós, terror, atísia e febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definha a vida. E semeareis, e ainda continua dizendo, e semeareis debalde, ou seja, à toa. Você vai semear, e a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Imagina você, nesse verso 16, está dizendo que você vai plantar, você vai trabalhar, você vai se doar ao trabalho, e quem que vai se aproveitar de tudo isso? Não vai ser você, vai ser os seus inimigos. Está dizendo aqui, ó, vossos inimigos comerão. Então, eu não trabalho com plantio, eu trabalho de outras formas. Você, de repente, trabalha com plantio. Imagina, você vai lá, faz o plantio de determinada semente, e quem vai colher e quem vai usufruir de tudo aquilo não vai ser você. O verso 17 continua dizendo assim, ó: voltar-me-ei contra vós outro. Quem é que vai se voltar contra mim? Deus, porque eu não estou seguindo aquilo que ele pede. Ele vai se voltar contra vós outros, e sereis ferido diante de vossos inimigos, os que vos aborreceram, a senhorearem. Essa palavrinha meio complicada aqui, ó. Aborrecerem, a senhorar-se-ão de vós, ou seja, você vai ser um escravo. Fugireis e ninguém vos perseguir. O verso 18. Se ainda assim com isso não ouvirdes, tornareis a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. O verso 19. Quebrantarei a soberba da vossa força, vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Todo o esforço que você fizer, todo o empenho que você desprender para determinada tarefa, colocando nos nossos dias hoje, porque isso foi colocado lá para o povo que havia saído recente ou um pouco depois do Egito. À toa você vai desgastar, você vai se cansar com facilidade, e realmente é isso. Quem é que te dá suporte, sustenta as suas forças para trabalhar? É Deus. E se uma vez que eu escolho não fazer a vontade de Deus, como é que Ele vai me sustentar? Como é que eu posso pedir para que Deus me sustente, sendo que eu não estou fazendo o que Ele quer? Não estou fazendo a vontade dEle. O verso 21 vem dizendo assim, ó: e se andardes contrariamente, é Deus falando ainda, se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós praga 7 vezes mais. Então o mal será 7 vezes. Mas não é porque Deus é mau, é porque eu escolhi estar longe dele. Não tem como Deus me abençoar uma vez que eu quero ficar longe. E aí muitas pessoas pensam, nossa, como que Deus é amor, sendo que Ele está permitindo que tais coisas aconteçam. E não é a culpa de Deus, é a minha culpa, porque eu escolho estar longe. O verso 22, e isso que é só um recado, pessoal, você precisa fazer isso. Se não fizer isso, vai acontecer isso. E essas palavras precisam estar na nossa cabeça. O verso 22 vem dizendo assim, ó: porque enviarei por meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e vossos caminhos se tornarão deserto. Se ainda com isto não corrigirdes, para volveres a mim, porém andardes contrariamente comigo, você está recebendo todas essas situações ruins, porque você está colhendo aquilo que você plantou, aquilo que você rejeitou de Deus, você vai colher em formato ruim.
E ainda assim Deus coloca no verso 23, se ainda com isto, com todos os problemas que está passando, você não se corrigir, opa, está acontecendo isso comigo porque eu estou deixando Deus de lado. Ah, mas eu vou continuar indo aqui, porque aqui é mais interessante. O verso 23 diz, se você não se corrigir para voltar a mim, porém andardes contrariamente comigo, verso 24, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes. Olha só. Aí você pode pensar, mas isso está lá no Velho Testamento e que muitas pessoas creem que o Velho Testamento não vale mais. Não é isso. Isso é para você aplicar na sua vida hoje. Deus é um Deus de misericórdia, a graça do Senhor veio através do sacrifício de Jesus? Sim. Só que aquilo que eu semeio hoje, longe de Deus, eu vou colher, não tem como. As consequências dos meus atos errados, eu vou colher. O verso 25 diz assim: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei pestes para o meio de vós, e sereis entregues à mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não fartareis. Esse verso, quando eu li, eu fiquei pensando, porque tudo que está escrito na palavra de Deus, não deixou à toa, não. Ele deixou para que que nossos olhos possam ser abertos, tá? Imagina, pode ser que aconteça com você, que já aconteceu comigo. Você trabalha, não tira um tempo para Deus, não tira um momento de meditação nas coisas de Deus. Como é que eu vou corrigir um erro que eu cometo na minha vida, sendo que eu não tenho a base bíblica, porque eu não estudo? Não tem como você pedir, Espírito Santo, vem me fazer lembrar uma coisa que eu não li. Não tem como. E aqui a palavra de Deus diz que Ele vai tirar o sustento, vos tirará o sustento. Ah, mas eu ganho tantos R$ 1.000. E o que você consegue fazer com ele? Às vezes a pessoa ganha tanto e quando ela olha assim ao redor, fica faltando coisa. E aqui nesse exemplo que é dito aqui no verso 26, quando eu vos tirar o sustento do pão, ele coloca um exemplo, 10 mulheres irão fazer o pão, essas 10 mulheres farão os seus pães, assarão esses pães no mesmo forno, e esse pão depois de pronto não dá o sustento. É a mesma coisa que você faz um banquete, todo mundo come, mas saem de lá com fome. Ou você compra muitas coisas, dali a pouco acaba tudo. Então, se não há a presença do Senhor em todas as coisas que a gente faz, é como se você pegasse água com a mão e ela vai correndo pelos seus dedos. O verso 27 diz assim, ó, se ainda com isso, olha, Deus falando, se ainda com isso não me ouvirdes e não andares como eu quero, andares contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais. E não é porque Deus é mau, já falei, é porque eu escolho fazer da minha própria vontade. O verso 29, comereis a carne dos vossos filhos e de vossas filhas. Isso aconteceu no passado, né? A gente tem muitos relatos na Bíblia que aconteceu isso. Será que acontece isso hoje? De um ser humano comer outro, de um pai comer a carne do seu próprio filho? Acontece sim. O verso 30, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei a vossa cidade a deserto e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morreram. Espalharei-vos por entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas.
Então a terra folgará nos seus sábados. Aqui vem falando que dentre tantas situações de risco, de problema que será ocasionado devido à minha negligência com Deus, que é rejeitar as coisas de Deus. Aqui o verso 34, ele vem falando assim, que havia um alívio, um tempo de alívio. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos, e nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Aqui teve um tempo de misericórdia, que é um tempo de alívio, que você pode parar e pensar: ah, isso não está acontecendo comigo. Abra o olho. Abra o olho que pode estar acontecendo sim. E você não está fazendo com que a vontade de Deus seja executada na sua vida. Parece que tudo está andando tão tranquilo, mas se você parar para analisar, algo pode estar errado. No verso 35 vai dizendo assim, ó, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade na terra dos inimigos, que o ruído das folhas movida os perseguirá. Fugirão como quem fogem da espada e cairão sem ninguém os perseguir. É como se a gente tivesse meio louco. Aqui, ó, no verso 36, você vai ouvir coisas que você vai ficar perturbado, né? No verso 37, cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecerei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Imagina você, foi um cristão, foi uma pessoa que serviu a Deus por um determinado tempo, e dali a pouco você escolhe não andar mais nos caminhos do Senhor, porque está cansado, porque é muito árduo, né? Você vai ter que renunciar a muitas coisas que a terra, que as pessoas, elas colocam como boas. E aí os seus inimigos vai ver que você vai estar sendo sem a proteção de Deus, e todas as coisas ruins vão estar acontecendo. Aqui, ó, no verso 38, perecereis entre as nações a terra. E esses inimigos verão que você está sendo consumido, só porque você deixou de seguir a Deus, servir a Deus. Porque a proteção do Senhor não está sobre você. E ainda assim você pode correr o risco de ser colocado como motivo de chacota. Ué, você não era um cristão, o que aconteceu? Cadê o Deus que você serve? Ele te abandonou? É isso que eles vão jogar na nossa cara. O verso 39, aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais. Com eles serão consumidos. E o verso 40, eu até sublinhei aqui na minha Bíblia. Diz bem assim Deus, né? Tudo essas palavras aqui não foi um ser humano dizendo, foi um ser humano que escreveu com o Espírito Santo, através do Espírito Santo ele escreveu, mas eram palavras ditas por Deus. O verso 40 diz assim, ó, mas, Deus falando, tá, para mim e para você, mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o meu castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança. Aqui Deus está falando, se você se arrepender de todos os pecados que você cometeu, você se arrepender verdadeiramente e se voltar a Deus, olha, ele diz aqui, ó, no verso 42, então me lembrarei da minha aliança com Jacó. Mas esse Jacó viveu há muito tempo. Isso vale para mim hoje? Claro que vale, senão não estaria na Bíblia. Ainda Deus fala assim, ó, a aliança que fiz com Jacó e também a aliança que fiz com Isaac, a aliança que fiz com Abraão, e da terra me lembrarei.
Deus está colocando isso para mim e para você. Que se a gente se arrepender, não importa quais foram as atrocidades cometidas na minha vida, durante a minha vida, que eu escolhi estar distante de Deus. Ele coloca, se a gente se arrepender, confessar, Ele vai se lembrar da aliança. E aí no verso 43 diz assim, mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados. E tomarão ele por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, e nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Deus, eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Então, lá no Monte Sinai, foi dita essas palavras. E como que eu ouso, né? Vou colocar aqui um exemplo, porque há pessoas que ousam a excluir. Como que pode excluir o Velho Testamento da Bíblia? Não tem como pregar somente o Novo Testamento. Aqui a aliança feita com Jacó, Abraão, Isaque, foi feito lá no tempo passado e ela é válida para mim. E se eu não colocar o Velho Testamento na minha vida, como é que eu vou ter esse exemplo? Como é que eu vou ter a esperança? O Velho Testamento vem para nos lembrar de todas as situações já vivenciadas no passado e que ela é válida hoje para a minha vida, para a minha salvação, para a restituição do meu conserto com Deus, relacionamento com Deus. Que Deus possa abençoar você que estiver ouvindo esse vídeo, essa leitura da palavra de Deus. Nós lemos hoje aqui Levíticos capítulo 26, do verso 1 até o 46, e meditamos nessa palavra. E Deus deixa claro, se eu escolher estar longe dele, não fazendo a vontade dele, não tem como ele me abençoar. Aí você pode pensar, nossa, mas tem tanta gente que faz o contrário que Deus pede e ela é próspera, né? Até que ponto a prosperidade dela é para a eternidade? Pare e pensa. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem. Amém?